Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eduardo Santos e eu estou aqui com o Cássio Reis. E essa é a nossa apresentação do módulo de Dividir e Conquistar da disciplina de Projeto de Algoritmos. A gente resolveu problemas do LeetCode, 2 médios e 2 difíceis, usando os algoritmos vistos em sala. O primeiro problema médio que a gente resolveu é o Global and Local Inversions, que ele basicamente define inversões globais como sendo qualquer inversão, qualquer número que está à esquerda de um que é maior que outro, e ele define inversões locais como um número ser maior do que o seu sucessor. Então, o único número importante para esse parâmetro é o número que vem em seguida de qualquer outro. Basicamente, o exercício ele pede que a gente faça um algoritmo que retorne true se o número de inversões globais for igual ao número de inversões locais e false caso contrário. Bom, a solução é bastante simples. A gente tem que basicamente calcular as inversões globais e locais e ver se elas são iguais. Para calcular as inversões locais é muito simples, é só percorrer o vetor, comparando cada elemento com seu sucessor, e se ele for maior, você incrementa uma variável. Agora, para calcular as inversões globais, a gente usou o princípio de count and sort, que é basicamente uma divisão em conquista, você vai dividindo o vetor no meio, até você não poder mais, depois você vem mesclando, e durante esse processo você aproveita para ordenar e contar as inversões. Então é bem parecido com um merge sort, por exemplo. Você vai dividindo, divide para um lado, divide para o outro, e depois mescla. Durante a mesclagem, você vê para cada subvetor se o elemento do subvetor da esquerda é maior do que o da direita. E se ele for, você calcula todas as inversões. Como o subvetor da esquerda e da direita estão ordenados, então tem que fazer esse cálculo aqui para garantir que, porque todos os elementos que estão à direita do elemento comparado do subvetor da esquerda, eles também vão ser maiores, caso haja uma inversão. No fim, ele retorna as inversões e ele compara as inversões globais com as inversões locais. E ele retorna esse valor booleano. E aqui está o accepted dele. O primeiro exercício difícil que a gente fez, ele dá um vetor para a gente e ele quer que a gente retorne um vetor onde cada elemento do vetor de retorno é a quantidade de elementos maiores que um elemento que o elemento i que a gente está analisando. Então, por exemplo, aqui nesse output, o primeiro elemento seria 2, porque existem dois elementos menores do que o elemento, do que o primeiro, do que o 5 no caso. Então, a gente também usou basicamente um count and sort. A diferença dele é que ele não vai fazer todo aquele cálculo de contar todas as inversões do subvetor da esquerda. Ele basicamente ele só vai incrementar um quando a condição ela for quando o elemento da esquerda for maior que o da direita. No fim, ele vai incrementando, ele também vai dividir para os dois lados, usar um vetor auxiliar, e ele vai fazendo também a ordenação. A única diferença mesmo é que ele só incrementa em um quando ele encontra uma inversão. No fim, ele copia e chama essa função e retorna o vetor. É basicamente isso, e esse é o accepted dele. Olá, a próxima questão é uma questão de dificuldade média. É basicamente encontrar o késimo maior elemento de um vetor. Então, a questão dá um vetor de números e um inteiro k. Ele pede para a gente retornar o késimo maior elemento. Então, nesse exercício, eu utilizei o algoritmo da mediana das medianas. E então, basicamente, a gente primeiro vai dividir o vetor em grupos de 5 elementos e vai ordenar cada um deles e calcular a mediana de cada grupo. Depois a gente vai pegar a mediana da mediana e utilizar como pivô
da partição. Então, a gente vai particionar ao redor dessa mediana, das medianas, e a gente vai fazer as chamadas recursivas conforme a condição, né? Uma coisa que é importante ressaltar é que esse exercício tinha um caso de teste com uma entrada de tamanho muito grande. Então, e números repetidos. Então, foi necessário utilizar uma versão do partition que fosse mais otimizada para esse caso. Então, basicamente, ele pega meio que uma faixa de onde começa o pivô, de onde termina, né? Quando tem elementos repetidos. E pode descer mais um pouco? Essa função, ela seleciona o caesmo menor, né? Só que ele está pedindo o caesmo maior. Então, basicamente, a gente, tendo o caesmo maior, a gente tem um caesmo menor também, que vai ser n menos k mais 1. Então, a gente não precisa reescrever uma outra função. Pode ir para o próximo. Bom, essa questão ela é parecida com as outras que o Eduardo falou. Ela pede para a gente encontrar pares reversos, em que um par reverso ele é dado em que um elemento à esquerda ele é maior do que duas vezes um elemento à direita. Então, a gente usa o algoritmo de contagem de inversões, utilizando o merge sort, né? Então, a gente vai dividindo o vetor ao meio, até chegar no caso base, em que temos apenas um elemento no vetor, e nesse caso a contagem de inversões é zero, né? E na hora que a gente vai mesclar esses dois vetores, a gente conta as inversões entre essas duas metades. E dessa forma, a gente consegue obter a quantidade de inversões nesse vetor. Então, no código é basicamente um merge sort, um sort and count e merge and count. E, e é basicamente isso. Beleza, muito obrigado pela atenção.